Ei, pessoal, tá joia? Essa é a segunda parte do vídeo com a Lud. Se você ainda não assistiu a primeira parte, nós falamos sobre morar no exterior, a impressão dela, né, morando na Europa. Mas, de qualquer forma, você vai assistir o primeiro vídeo e vai assistir esse aqui agora primeiro, que vai ser divertido, histórias para contar. Lud, obrigada e a presença. Se apresenta. Obrigada a você por mais um vídeo por aqui. Eu tenho uma pergunta muito boa para te fazer. Teve uma Uhum, vez que eu estava conversando com uma suíça e eu não uhum, sei qual que era o começo da conversa, mas foi alguma coisa assim, que a gente estava falando de balada, de tal, que aqui no Brasil a gente tem costume de beijar, na Suíça não. E eu acho que uhum. estava perguntando alguma coisa desse tipo. E aí eu falei assim que, mas e se eu beijar na balada na Suíça? Ela falou que tem vários pré-requisitos na Suíça. Que se você for beijar, você beija sem. Porque primeiro que você não beija. Se você beijar, você beija sem língua. Se você colocar a língua, significa que você quer fazer sexo. Eu achei tão engraçado isso que eu comecei a falar assim, gente, se você for pro Brasil beijar alguém sem língua, o pessoal vai achar que você não sabe beijar. E aí a gente entrou numa discussão muito complexa sobre esse ponto. Queria saber, você que morou na Suíça, isso é verdade? O pessoal é assim mesmo? Ou essa minha amiga falou alguma coisa que é mais, sei lá, da região dela, da cidade que ela mora? É meio verdade, sim. Eu não sei do ponto da língua, porque eu não sei, eu nunca beijei sem língua, né? Então, talvez todo mundo achava que eu queria, né, alguma coisa a mais. Então, bom, mas na verdade é bem difícil de você aproximar de alguém em uma balada na Suíça, porque assim, quando eles saem, pelo menos eu vou te contar de como era em Zurique, né? Porque Zurique também é uma cidade mais business, assim, então até as pessoas para saírem e tal, as pessoas são um pouco mais frias, digamos assim. Então, às vezes que eu saí, eu sempre via que tinha grupinhos de pessoas e é muito difícil, não é igual aqui, que, por exemplo, sei lá, você tá bebendo e tal, e aí você conversa com alguém em Madrid, na Espanha, né? Pode conversar com outras pessoas porque meio que os grupos se interagem, entendeu? Lá não, é um grupo, outro grupo e eles não se interagem. E aí, se por exemplo, tem sei lá, três meninas e três meninos, e aí um deles fica se flertando assim, por hora. E eles não, e os homens geralmente eles não chegam, as mulheres geralmente chegam lá. É muito estranho. Eu já vi muita mulher chegando em homem para conversar. E aí depois de muita conversa é que talvez pode acontecer alguma coisa, porque geralmente eles trocam Facebook, porque o WhatsApp não é muito comum. Geralmente é Facebook. E aí depois de um tempo que eles vão se encontrar para, sei lá, ir no parque, andar no lago, fazer alguma coisa bem assim, sabe? Pra gente é tipo, você tem 14 anos de idade, né? Vai lá tomar um sorvete. Eles combinam, né? Ai, vamos tomar um café? Aqui no Brasil, No café. vamos tomar uma cerveja, vamos para uma balada, vamos num cinema, né? Lá não. Ai, tomar um café. Vamos tomar um café. O café lá é muito, muito assim mesmo. Então, realmente, se você realmente ficar com alguém, isso eu não sabia. Então, no início também aconteceu de eu fiquei com uma pessoa e eu achei muito estranho, porque a pessoa foi direto, assim, sabe? Falei, meu filho, só porque eu te beijei isso vai acontecer? Ah, não é assim, não? Eu falei, desculpa, mas no Brasil não funciona assim. No Brasil funciona assim, olha. Primeiro a gente beija, aí depois a gente se pega, depois a gente fica, aí depois se continuar ficando muito tempo, aí talvez aí você não pode me pedir pra namorar. Que? Você tem que me pedir pra namorar? Eles também não têm esse pedido pra namoro. Aqui na Europa não existe. Isso me lembrou outra coisa. Teve uma vez, ano passado, eu estava na Colômbia e eu conheci um colombiano, tipo, no Tinder. E foi isso, tipo, ai, vamos da praia. Eu fui com ele da praia, mas assim, realmente, eu estava viajando, eu não ia pegar ninguém. Eu queria realmente a companhia das pessoas para fazer passeios. E aí ele falou que ele tinha morado em São Paulo, tipo, uns 3 meses, fazendo aqueles trabalhos voluntários em hostel. E aí ele, tipo, conviveu muito com brasileiro. Ele estava falando o seguinte, que brasileira é muito fácil beijar, porque, tipo assim, beija se quiser, já tá beijando. Pra namorar demora muito tempo, e você fica enrolando, 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 e quem sabe lá pra frente vocês namoram. E que na Colômbia é o contrário. Na Colômbia você fica, e conversa, e flerta, e sai, e flerta. Aí demora muito tempo pra beijar. E depois que beija, pra começar a namorar é rápido. Então é o contrário. Mas na Suíça, assim, geralmente esse negócio do beijo é muito diferente. Em questão cultural, aqui na Europa, se você beijou é porque, né, provavelmente é alguma coisa mais assim, sabe? Você tem que conhecer a pessoa. Não é em todo lugar, claro. Você vai pra uma balada, você tá viajando e tal, quiser beijar alguém,
acabou e acabou, aí cada um, né? Mas é saber que, sim, às vezes pode ter essa interpretação diferente. Né? Por isso que às vezes também as mulheres às vezes acham que os europeus são muito devagar, porque eles sabem que aqui, se você beijar, pode ser alguma coisa a mais. E eles não querem te tratar como se fosse fácil, às vezes, entendeu? Então, quando tem um certo respeito, eles vão ser lentos porque eles acham que se beijar vai ter que, né, ir pro próximo passo de uma vez. Então, por isso que tem essa coisa, né? Eu acho muito estranho, mas eu sempre... já é o segundo namorado que eu tenho que é europeu. E eu sempre explico, olha, primeiro acontece isso no Brasil, depois isso, depois isso, porque senão vocês vão entender coisa diferente, vai me entender errado, entendeu? Então, assim, Ah, que legal. diferente. E falando aí sobre, então, de namoro, entrando nessa história, tipo assim, você tem alguma história engraçada de diferença cultural entre namorar um brasileiro, namorar um polonês, né, que é o que você namora hoje em dia? Tem bastante coisas muito, muito diferentes. Tem, por exemplo, como a gente se conheceu? A gente se conheceu na balada. E aí ficou aquela coisa. Olha, a gente ficou conversando horas, eu acho que foram assim, horas, horas, horas e horas. Na balada a gente ficou junto o tempo inteiro. Aí eu que tive que chegar e falar, olha, vamos tomar uma cerveja na praia? Porque a gente tava em Ibiza, no Ushuaia. E aí acabou o show do David Guetta. E aí eu falei, bom, e agora, né? Vou perder o menino. Fiquei com o menino o tempo inteiro, o menino não me beijou nada. Tipo, como assim, né? Vou sair zerando a balada? Como assim? Não, zerola não sou. Agora começou, termina. Aí chamei ele e o amigo dele pra beber cerveja na praia. Aí fiquei, olha, mais umas 3 horas conversando com ele e nada do menino me beijar. Quase que eu tava pulando no pescoço dele. Falei, nossa, eu falo com ele que ele foi o cara mais difícil da minha vida. Porque eu nunca vi um trem desse. Você já tá dando todos os sinais que você quer que a pessoa te beije, a pessoa não te beija. Mas isso é muito cultural, sabe? Uhum. Essa questão do beijo. E aí depois tem aquela coisa, né, que, por exemplo, aí a gente ficou 2 dias. E aí ele voltou pra Polônia. Eu falei, bom, agora acabou, né? Não. Aí ele ficou conversando comigo, falando. Primeiro que despediu de mim com um selinho, falando te vejo em Madrid. E eu falei, se for brasileiro, dá um selinho e fala te vejo em Madrid, tipo assim, minha filha, eu não te vejo nunca mais. Entendeu? O menino começou a conversar todo dia comigo no Facebook. Eu falei assim, gente, mas que menino esquisito, né? Primeiro, custa me beijar. Eu devo ter sido horrível. Porque, né, não queria fazer nada, me despede com um selinho. Te vejo em Madrid, vai, né? Tá lá, vai catar coquinho. Aí, não, acabou que o menino veio pra cá, me viu e tal. Aí que a gente começou a conversar, tipo, realmente mais. Aí ficou e tal. Mais tempo começou o namoro depois de um tempo. Mas é uma coisa assim que na Europa eles não têm essa questão de pedir em namoro, né? Então eu não sabia se eu tava namorando ou não. Isso aconteceu com o meu outro ex também. Eu fiquei, sei lá, um tempão assim, aí de repente eu cheguei e perguntei, porque eu vi que ele tava me apresentando pra família dele, pra irmã dele e tal, como namorada. E aí eu fiquei, tipo assim, na hora eu fiquei, gente, será que eu já sou namorada e eu não sei se eu sou namorada? Porque assim, eu não tô levando o negócio muito a sério, né? Só que é muito estranho tudo isso, questão de namoro, sabe? Aí eu fui e perguntei, ele falou assim, uai, não? Claro que a gente tá namorando, eu tô com você desde não sei quando. Eu falei, tá, beleza. Então, assim, eu sei que existem essas diferenças, mas aí depois, assim, eu não senti muita diferença cultural, assim, com relação a relacionamento, porque no final das contas eu sempre falo muito, né? Então eu acho que eu tento ser o mais claro possível, mas sim, existem muitas diferenças. Me conta aí alguma história, sei lá, qual que é a melhor história sua de viagem, de morar no exterior, tipo, falar coisa errada, dar bola fora, alguma coisa assim. Nossa, ó, a primeira vez que eu fiz, tipo, um mini intercâmbio, quando eu tava em Londres, eu lembro que eu cheguei, tipo, eu não tava me hospedando junto com todos os outros alunos, porque eu tava com a minha família que tava passando férias também em Londres. Então, eu fui pra faculdade, fui pra escola, eu não entendi nada que o coordenador do curso estava falando, e eu entendi algumas palavras, assim, picadas, e eu entendi que eu tinha que falar alguma coisa com meu pai e por isso go pra procurar meu pai, entendeu? E aí eu saí da escola ao invés de ir pra aula. E fui tentar achar, e eu tinha 15 anos na época, eu não sabia nem andar nada em Londres. E eu fui tentar achar meu pai no metrô e não achava mais. Eu fiquei perdida, não conseguia voltar pra escola. Aí eu falei, gente, agora, né? Aí eu consegui ligar pro meu pai não entendeu nada que estava acontecendo, foi ligar pro coordenador e o coordenador tinha falado comigo o seguinte. Ele falou comigo que ele precisava do meu pai entregar um documento para me liberar para fazer as viagens à tarde, entendeu? Então que era para eu go para aula. E eu saí da escola. E aí eu não conseguia voltar. Então no final das contas
com muito custo eu consegui voltar. Aí eu já tinha perdido a aula inteira, e aí depois eu ainda tinha que justificar, porque obviamente todo mundo perguntava, então, por que você não veio na aula hoje, né? E aí eu fiquei na volta toda tentando pensar em inglês, como que eu poderia justificar que eu dei essa má nota, sabe? Tipo, como que você fala, não, é porque eu sou retardada, entendi tudo errado, e eu saí da escola, sabe? Mas enfim, esse foi um dos casos, assim, que eu fiquei mais perdida. Tem uma história minha que eu adoro, eu tenho muita vergonha, mas eu adoro, eu acho que já contei no YouTube. Que assim, eu mudei para o Canadá, eu não sabia falar muito bem inglês. Tipo, era o intermediário para básico. E aí você tem o problema de palavras. Algumas palavras você não conhece, algumas palavras você aprendeu, digamos, de forma errônea, que foi uma palavra que é girlfriend. Então, para mim, no Brasil, girlfriend é a sua namorada. Beleza. Aí eu fui pro Canadá, morava na homestay, tinha 2 crianças na homestay, e essas 2 crianças eram amigas de outras 2 crianças, de outros 2 irmãozinhos, e as mães fizeram muita amizade. Então as mães combinavam de sair, de tomar café, levavam as crianças tudo junto e me levava junto. Aí a minha host mother falava assim, hoje eu vou encontrar minha girlfriend, e falava o nome da mulher que eu esqueci. Aí a gente ia e encontrava no shopping. Rachel, essa é a minha girlfriend. Na minha cabeça era namorada. Eu passei meses achando que a minha host mother, que era casada, estava traindo o marido com a mãe dos amiguinhos das crianças. Eu passei meses. Demorou muito tempo para eu entender que o girlfriend lá no Canadá, quando mulher fala girlfriend, se a pessoa for LGBT, vai falar girlfriend para namorada mesmo, mas usam muito para falar friend, minha friend amiga. Mulher, né? Minha friend mulher, para você distinguir se o friend é um homem ou uma mulher, fala girlfriend. Eu fiquei meses, eu acho que eu fiquei uns 4 meses com a certeza absoluta que a minha host mother namorava a outra mulher lá. Gente, não, agora de perrengue que eu tive, isso foi histórico pra mim, eu não vou esquecer nunca mais. Foi em Ibiza, porque eu fui com um amigo meu, acho que foi a primeira vez que eu fui pra Ibiza, e aí o amigo meu já tinha ido uma vez, só que aí ele falou que ele só ficou bêbado o tempo inteiro e não aproveitou as praias. E eu falei que eu queria conhecer Ibiza, mas assim, óbvio, vou pra uma festa e tal, mas o meu foco era ir pras praias e tal, porque eu sabia que era muito bonito, as Ilhas Baleares são maravilhosas. Então eu queria ir pra praia, beleza. Só que aí ele, muito frito, né, falou, não, vamos pra essa balada. Eu falei, olha, eu não vou porque eu não tenho dinheiro e amanhã eu quero ir pra Formenteira. Aí ele, eu pago pra você. Eu falei, olha, não quero, porque senão amanhã eu não vou acordar pra ir pra Formenteira. Aí ele ficou me enchendo tanto o saco que eu falei assim, olha, beleza, eu vou. Mas a gente vai ter que voltar antes pra gente ir pra Formenteira. Aí ele, tá bom. No final das contas, a gente ficou na festa até o final. Falei, agora eu quero ir pra Formenteira, o que a gente faz? Vamos virado. E era o mesmo dia que a gente ia embora, ou seja, eu ia sair de Ibiza e ia voltar com ele para Paris. Aí a gente tinha amanhã para fazer o que quisesse, para voltar na parte da tarde, tipo, no máximo às 3 a gente tinha que estar em Ibiza, porque às 5 ou 6 era o nosso voo. O que acontece? O porto abre às 8 horas. A gente chegou em casa às 6 horas. Então foi o tempo da gente arrumar a mala, comer alguma coisa, organizar tudo pra gente ir pra Formenteira. Aí a gente chegou, 8 horas, amigos nossos deixou a gente no porto e a gente foi pra Formenteira, virado. Amigo meu tinha falado comigo, não, a praia não é tão longe do porto, né? Mas eu aconselho vocês a alugarem uma bicicleta pelo menos. Aí eu falei assim, se é perto, mas não é tão perto assim, dá pra ir, você precisa de uma bicicleta pra ir? Vamos a pé, né? Não deve ser muito longe. Aí é bom que a gente economiza, né? Ótimo, pessoas quebradas em Formenteira, vamos fazer isso, claro. Gente, eu não acredito até hoje que eu fiz uma coisa dessas. Porque eu cheguei lá e eu falei, eu vou ignorar esse negócio, porque tinha um monte de negócio de tipo tenda, sabe? Pra você alugar carro, alugar moto, alugar o que for pra você ir pras praias, né? Pra você ficar em Formenteira. E eu pensei realmente que eu não precisaria de nada. Peguei e joguei no Google Maps. E aí, como eu tava com muito sono, eu tava virada, eu tava pensando que eu tava entendendo o trem errado, entendeu? Eu tava vendo que tava dando tipo 40 quilômetros. Eu falei, não, gente, isso deve ser muito doido, porque é só até aqui, olha, tá vendo? No mapa tá dando errado. Que meu amigo meu já tinha falado que o Google Maps não funcionava muito bem. Eu falei, isso aqui deve estar meio doido. Vou a pé mesmo, vamos a pé.
Olha, eu sei que já devia estar fazendo assim, beirando os 40 graus. A gente virado, andando pra chegar na praia. Não tinha visto uma alma viva que não tava com a bicicleta ou com a moto, entendeu? Só a gente retardado a pé pra economizar, tipo, 12, 15 euros, entendeu? Aí, no final das contas, a gente chegou na estrada, né, de asfalto. E aí eu falei com ele, olha, deixa eu te falar, a gente tá, tipo, a muitos quilômetros da praia ainda. A gente não vai chegar. A gente começou a pedir carona, e aí uma alma maravilhosa apareceu, e aí era um carro muito pequeno. Então, meu amigo ficou espremido atrás, e eu fiquei com uma boia no banco da frente que o cara tava levando. E o cara levou a gente até a praia. Então a gente falou, ótimo, chegamos na praia. Beleza, chegamos e dormimos. Eu dormi 2 horas, fiquei com uma marca, tipo, metade do rosto. Praia maravilhosa, curtimos, entramos e tudo mais. E pra voltar, né? Porque a pessoa chega, tem que voltar, como que você volta? Aí eu fiquei pensando, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ir pro estacionamento e ver se alguém tá voltando. Aí a gente via que ninguém tava voltando, porque era 2 horas da tarde, todo mundo europeu vai querer fritar no calor, né? A gente tentou pegar ônibus, aí não conseguiu pegar o ônibus, porque na hora que a gente chegou no ônibus, aí tinha que comprar com antecedência. A gente foi andando. Eu acho que a gente conseguiu fazer todo o trajeto a pé de volta, andando. Foi uma coisa assim louca, que eu falei, gente, eu não sei onde que eu tava com a cabeça, que eu não aluguei uma bicicleta, pelo menos, sabe? Por 15 euros, sabe? É muita mão de vaquice, porque não tem jeito. Aí, no final das contas, deu tudo certo. A gente chegou em Ibiza, faltando poucos minutos pra gente estar já no aeroporto. A gente teve que voltar pra casa. Na hora de voltar pra casa, a gente viu que, primeiro, o ônibus não estava funcionando para ir pro aeroporto. O táxi, para voltar pra casa, deu muito mais caro do que a gente pensava. Aí, na hora que a gente saiu de casa para pegar o ônibus para ir pro aeroporto de onde a gente estava, não passava de jeito nenhum, não tinha nenhum táxi no ponto de táxi. Eu falei, gente, a gente não vai voltar para Paris hoje. Mas a gente conseguiu chegar no último minuto do segundo tempo, foi uma coisa assim que nem eu acreditei. Sério, deu certo, mas não recomendo. Se for para Formenteira, aluga qualquer coisa, mas não vai a pé. Não nem que se for um patinete. Nossa, nem que for um patinete, mas nossa, tem que alugar alguma coisa, porque aquilo ali não recomendo pra ninguém, gente. Quase morri, mas sobrevivi. Ai, gente, que bom. Ô, Lud, obrigada pela presença. Adorei suas histórias. Vamos marcar mais vezes. Eu, por mim, ficava aqui horas conversando, porque eu sempre estava contando aí. Eu já lembrei tipo, de mais 4 histórias para contar, mas senão esse vídeo vai durar 5 horas. Nossa, mas tem. Quando a gente viaja, a gente acaba falando tem um monte de situações, né, engraçadas para contar, né? Isso é inevitável. Mas, ô, pessoal, se vocês ainda não assistiram ao primeiro vídeo que eu gravei com a Lud, vai lá, assista, que o vídeo foi muito bom. E, claro, vá agora lá no Instagram da Lud e siga ela também no blog. E eu espero que vocês tenham gostado, que você se inscreva nesse canal, que dá like, que comente. E eu te vejo na próxima. Quer se despedir, Lud? Obrigada de novo por essa oportunidade. E é isso aí, gente. Vê lá o outro vídeo, né? Que já tem muita coisa legal, muita informação interessante. E é isso aí. Obrigada. Imagina. Gente, beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.